por milhões. E a questão do racismo também não é um problema só dos negros e das negras, é um problema do conjunto da sociedade brasileira. Portanto, nós acreditamos que só a superação desse modelo de sociedade estruturada no escravismo, dessa profunda desigualdade econômica, social e cultural que se estabeleceu, só uma ruptura com essa lógica é que é possível sim a gente superar o racismo e superar e alcançar a almejada democracia racial, uma cidadania e uma justiça social para o povo brasileiro. Desculpa ter me alongado. Obrigado. Obrigada, Juninho. Então, nós chegamos à parte emocionante, que é a parte das perguntas e das colocações. Então, fiquem à vontade, gente. Só levantar a mão e falar. Mas espaço aberto para não falar com ninguém, não vai acontecer nada. Tudo assim. Marcos. A minha pergunta pode ser para todos vocês até. Nas últimas semanas a gente viu uma ação bastante específica da polícia carioca na questão de direcionar logisticamente os habitantes da periferia para distante das favelas, para distante das praias da Zona Sul. Ao que parece, nesse momento, o Rio de Janeiro politicamente cansou de ter aquela postura de vem pra cá, você vai pra praia de dia, você vai lá no baile funk à noite, tá tudo bem, porque você volta pra Zona Sul e tá seguro. Parece que agora realmente decidiu ter uma política mais turbulenta mesmo. Queria que vocês analisassem essa situação, como vocês enxergam isso, talvez também comparando com São Paulo. Quais são as diferenças que a gente pode ver e talvez as semelhanças entre a ação política e também da polícia nesses casos? Já? Bloco de 3, bloco de 3. Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta também. Achei interessante isso que você falou, que acabar com o racismo é uma ação de milhões de pessoas, né? Só que eu acho que o problema que a gente enfrenta é que, assim, a gente sempre está sozinho no espaço que a gente está. Então, assim, aqui na fé, a gente do coletivo, a gente sai do coletivo, a gente sempre é o único negro na nossa sala, se não de 2 ou 3. Meu trabalho, nós somos os únicos negros também. Então, tipo, como que a gente vai conseguir, sei lá, criar consciência nas pessoas, sendo que a gente sempre está sozinho e as pessoas ao nosso redor não enxergam o racismo? Elas não percebem como que enfim. Então, qual que é o nosso papel dentro disso e como que a gente pode realmente quebrar essas correntes, né? Posso fazer a terceira? Logo? Complementando a pergunta do Marcelo, na verdade, porque nós, quanto coletivo, nós vimos que nós somos um grupo muito heterogêneo, na verdade. E como fazer também para nós alcançarmos um objetivo em comum, sendo um grupo tão heterogêneo, tanto de visões políticas, quanto de crenças, quanto de diversas formas. Então, colocar isso nessa pergunta. 4. Uma pergunta para os 3 podem falar, complementando especificamente para você. Todos os espaços que eu convivo com eles de fé, desde muito pequena até agora, são sempre predominantemente ocupados por pessoas brancas e de uma classe social um pouco diferente da minha. E aí, com muito esforço, minha família conseguiu me inserir nesses espaços com alguns problemas que eu consegui passar por esse caminho. Mas a minha principal dúvida é, diante dessa sua pesquisa que os brancos reconhecem que eles têm privilégios, e você disse que o racismo não dá para ser uma coisa on e off, quando você reconhece que tem privilégios, você não está necessariamente fora dele, é possível então que um branco, depois que compreenda os privilégios que ele tem, consiga se considerar não racista e como isso pode ser feito, o processo para ele, e como a gente, do lado de cá, as pessoas que são vítimas dessa estrutura de poder, podemos ajudar as pessoas que talvez estejam aptas e interessadas a sair dessa realidade de serem racistas e se considerarem racistas. Vai na ordem? Não, a ordem que vocês quiserem. Bom, deixa eu voltar. Eu perguntei só para dizer se eu podia falar. Achei a primeira pergunta muito interessante, porque ela dialoga um pouco com o título da mesa, que trazia mesmo essa questão do racismo velado. Mas o que isso quer dizer? Um pouco, né?
por que a gente elaborou durante muito tempo a ideia de que o racismo no Brasil era velado? E eu já vou chegar nas praias. Porque você não tinha, e você não tem hoje é que esse cenário começa a mudar, mas é que você não tinha claramente um conflito na sociabilidade. Então, o fato de você ter, por exemplo, digamos assim, dois jovens negros, né, falando, etc. e tal, e ninguém está tacando pedra de lá para cá, ou seja, o fato de você não ter um conflito nas relações, digamos assim, sociabilidade, onde você vai no shopping, nos clubes que você frequenta, nos restaurantes que você frequenta, ou seja, foi isso que constituiu a ideia de que o racismo no Brasil era velado. Você olhava o exemplo norte-americano, o exemplo sul-africano, o conflito na sociabilidade, ou seja, num metrô, num restaurante, num bar, esse conflito ele era muito importante para caracterizar o que era o racismo naquelas sociedades, né? Então isso é muito importante para a gente entender a dinâmica, porque quando a gente está falando desse racismo na sociedade brasileira, e aí vem os exemplos da polícia, e aí vem os exemplos do Estado, sobretudo, a gente está falando de um racismo exercido por uma violência que é legítima. Ou seja, a violência da polícia, ela é uma violência considerada legítima, no sentido de que, não que ela seja de fato, mas que a polícia é quem tem propriamente, quer dizer, eu não posso sair espancando ninguém por aí. Agora, se eu tiver com uma roupa, uma farda de policial, estiver batendo em alguém, as pessoas vão pensar, bom, mas será que ele não está fazendo? Ou seja, a violência que é legítima. Então esse dado das praias cariocas, ele é um dado bastante perigoso, porque ele traz os dois componentes. Ou seja, por um lado você tem o Estado mesmo, dizendo que vai investigar e revistar um determinado perfil social, mas por outro, e essa é a novidade, você tem, porque você teve, quando houve essa reação, o que a galera falou, né? A galera do Morro falou assim, não, mas olha, se isso acontecer, vai ter tiro, vai ter porrada, vai ter tudo, ou seja, a reação mais forte, né, das pessoas que frequentavam aquela galera da praia. E o que os Pit Boys do Rio falaram? Vamos encarar. Vamos encarar. Ou seja, esse dado é um dado absolutamente novo. No sentido de que agora você consegue visualizar mais claramente o racismo no Brasil disputado na sociabilidade. Isso não era tão, digamos assim, tão característico, né? Isso da... Oi? Um dado pós-cota. Isso exatamente. Ou seja, isso de que não, então, peraí, não precisa polícia não. A gente aqui que faz jiu-jitsu, tarará, a gente mesmo vai reagir para tirar essa galera das praias. Então o que você tem, quer dizer que o conflito, ele passou a ser muito mais importante para a interpretação do racismo brasileiro. E desse ponto de vista mesmo, ele acaba sendo cada vez menos velado, no sentido antigo que nós pensávamos, porque isso não foi só uma construção de cima, mas foi uma construção de baixo também. No sentido de dizer bem assim, não tem um conflito na sociabilidade, mas eu vejo a polícia matando. Não tem um conflito na sociabilidade, mas eu sei que as oportunidades são desiguais. Então, esse é um dado, esse de fato é um dado muito importante para pensar essas questões. Com relação ao que ela... Tem mais uma questão dele que era sobre o... Está sozinho. Sobre estar sozinho. Bom, uma coisa importante quando a gente monta uma organização política é a gente se acercar das tradições anteriores, né? Então eu acho que eu acho que são duas coisas. Eu acho que pode minorar essa sensação de solidão. Eu também fiz coletivos de estudantes em 2000, no começo mesmo dessa efervescência da juventude negra. Eu estava lá na Conferência de Igualdade, todas essas coisas assim, 2001, 2003, né, esses movimentos de juventude negra, como eram chamados, né. A primeira coisa é a gente se acercar da tradição. Eu acho que isso é o que minora, ou seja, qual era o programa dos movimentos negros no século XX? O que a gente tem de novo a dizer em relação ao que foi dito por essa galera que eu estava falando, do pós-abolição, pessoal dos anos 30, pessoal do Teatro Experimental do Negros, pessoal do Teatro Experimental dos anos 40, o pessoal que vai montar esse movimento negro ligado à esquerda nos anos 70, essa nova rearticulação dos anos 80. Então, acho que a primeira coisa é a gente se situar dentro de uma tradição. E a segunda coisa é a gente ter um programa claro.
Então, quando a gente estava, foi a experiência da minha geração, né, que foi uma geração de estudantes negros que entraram na universidade um pouco antes da ação afirmativa, então coube a gente montar a ação afirmativa na universidade. Eu trabalhei nisso, montando o programa de ação afirmativa na Universidade Federal do Maranhão. Você tem um programa, claro, porque a gente era muito diverso mesmo, a gente tinha muitas ideias, muitas opiniões, mas a gente tinha um programa claro. Qual era o programa? Estabelecer uma nova política de ingresso na universidade. Era isso que fazia com que a gente, mesmo tendo opiniões divergentes e digamos assim, experiências diferentes, era justamente que a gente tinha um programa. Então é importante que aqui, já que vocês estão nesse espaço, vocês pensem, qual é o nosso programa? Ou seja, quais são as metas? Porque isso é o que vai fazer com que, a despeito de toda divergência política e ideológica que ocorra, isso é que vai garantir. Pergunta da Larissa. Bom, acho que como é teu nome? Marcos. Acho que o Matheus respondeu bem, assim, queria completar do Marcos, pensando que tem esse novo dado que ele vai mostrando, ele vem pós-cotas, né? Ele vem pós aqui os privilégios brancos serem questionados, e por isso que existe a cota, né? E a minha pesquisa, ela só aconteceu como ela aconteceu, das pessoas assumirem privilégios e assumirem que são brancas, porque teve a discussão de cotas antes. Porque até 2000 e pouco somos todos mestiços. Quando eu vou perder privilégio, eu sou branca. Entendeu? Tipo, há uma posição racial que muda completamente após a discussão de cotas, né? O discurso sobre raça e racismo no Brasil, ele mudou totalmente depois de 2003, depois da assinatura de Durban. Ele é outro discurso. Então, se insere nesse movimento um Estado, né, que vai ter que fazer uma política de mostrar qual é o lugar do negro, qual é o lugar do branco, como está feito no Rio. Porque antes disso não precisava de um Estado, não precisava de legitimação nenhuma. Há um racismo tão grande de atitudes que era aquela coisa, cada um sabe o seu lugar, né, na sociedade, né? Então, mostra, né, essa política de Estado mostra que há um poder negro muito maior do que tinha anteriormente, né? Que é uma conquista negra dos movimentos sociais negros que ameaça, né? A gente pode pensar num medo branco revisitado no século XXI, que nem a Azevedo fala do pós-abolição. Mas só isso, assim, para completar. E a... Deixa eu só pensar, para falar da tua rapidinho, assim, pensando assim, só uma coisa assim, que toda identidade, aí é o meu tema mesmo como psicóloga social, ela só é homogênea em contraposição, né? Não tem nada que unifique os negros, graças a Deus, os negros são diversos, eles são de todos os tipos, eles não têm que... Para construir uma negritude não precisa ouvir samba, pode ser um caminho, é um caminho bonito, né? As volta àquilo que é chamado de uma afrocentralidade, mas como você construir uma negritude, sei lá, ouvindo bar e gostando de violino, também né? A gente pode construir negritude de diversa forma, mas tem uma coisa que unifica todos os negros no Brasil. Todos eles, de diferentes formas, são discriminados, né? Ou seja, a discriminação marca tanto o negro urbano, né, de São Paulo, etc. e tal, de uma forma, ou inserido, né, no mundo dos brancos, né? Ou aquele negro dentro de uma comunidade quilombola que não consegue legalizar as terras deles. São discriminações completamente diversas, mas todos eles passam... Os imigrantes. Mas há uma estrutura racista na sociedade. Então, a única coisa que pode unificar todos os negros, e é por isso que tem a política de raça, é a discriminação. Então, acho que por aí pode-se pensar, somos diversos, mas temos algo em comum. A nossa sociedade inteira discrimina todos que estão aqui, de alguma forma ou de outra, por um caminho ou por outro. Então, talvez construir um objetivo ligado, né, a isso. Porque tem um outro movimento, que faz parte, que é o que o Juninho falou, do movimento de construção de identidade. E tem um outro movimento que é o da luta antirracista. Eles se diferem entre eles, né? Se unificam em alguns momentos e se diferem. Eu não falo, né, nada sobre o movimento
negro. Eu nunca falo sobre construção de identidade não é negra, né? Eu falo do lugar do branco, da luta antirracista. Então, tem lugares diferentes nessa luta, né? E diferentes dependendo da posição que você está. E acho que no coletivo negro tem uma coisa que unifica todos passam por discriminação. Só para pensar uma chave, né, de caminho mesmo sendo tão heterogêneo. Né? E a pergunta que você me fez, Larissa, se é possível desconstruir o racismo, né, na pessoa branca. Olha, eu acho que a não ser que o sujeito esteja de má fé mesmo, e aí é má fé. Se você vier com os dados demográficos do Brasil, vier, né, com aqueles números, né, e etc e tal, qualquer um vai assumir que tem racismo no Brasil, a não ser que ele tiver de má fé, né? Então, assim, pensando no sujeito que não tem a má fé, né? Primeira coisa que eu penso, assim, como que os sujeitos brancos aprendem sobre racismo? Só tem uma forma, ouvindo os negros. São os negros que pontuam o que é racismo, são os negros que falam o que é racismo e o que não é. Né? O branco tem mania de ser protagonista de tudo, né? Eu quero assumir o que é racismo. Não, isso não foi racismo. Não é ele que tem que dizer isso foi racismo ou não foi, né? Só tem uma forma de aprender, é ouvindo os negros, né? Ou seja, é estando com eles, ouvindo eles. Então, as cotas são uma das coisas mais importantes, que é uma forma... Os brancos de classe alta não convivem com os negros. Eles não fazem a mínima ideia o que é essa população. Não sabe nem que tem uma classe média negra, né? Tem um imaginário tão besta, tão tosco sobre o negro, que eles não conseguem nem entender que tem... Nem capitalista consegue ser, porque não consegue nem fazer produto para negro consumir, os capitalistas. Assim, tipo, nesse ponto, não entendeu nem que tem essa classe média que eles pedem até com o capitalismo, assim, com o racismo brasileiro. Então só tem uma forma, que é ouvir essa população, né? Então você num lugar, eu acho que a forma de conquistar espaço é, olha, nesse momento não é você o protagonismo para dizer que a tua intenção não foi racista. Mesmo que não tenha sido, é muito difícil um branco ter uma intenção racista, a não ser aquele de má fé mesmo, que é um outro tipo, né? Mas o lugar, como ocupa espaço, como dá voz, como ouve a voz, como pensa. E aí, uma coisa que eu tenho pensado, assim, e no meu jeito, assim, eu sendo branca, na luta antirracista, óbvio que tem um privilégio branco, e que vai atingir, mesmo que eu não queira, mesmo que eu fale, olha, eu sou a Lia e tal, estou discutindo o racismo, eu não quero privilégio branco. A porta do banco vai abrir mais fácil para mim. Ou seja, tem uma questão que é de escolha e tem uma questão que não é. Então, tem ao momento que você descobre o privilégio, você não deixa de ter eles, né? Então, é uma luta constante. Eu tenho trabalhado muito com isso. Se me chamam para uma mesa e não tem negro na mesa, eu não vou. Ou, tipo, eu mesma, assim, sei lá, como universitária, estou fazendo um evento, eu pergunto, tem negro, tem mulher, né? É uma forma de ir abrindo mão. Porque o privilégio, ele é muito grande. Então, o que os brancos antirracistas, assim, de uma forma ou de outra, não tem on e off, mas tem formas, né, individuais de responder ao racismo, né? E eu trago uma teoria que chama de, que é que você perguntou como seria, né? Que é uma antropóloga norte-americana, negra, que vai construir uma teoria que ela chama de letramento racial. Letramento racial seria uma resposta individual do sujeito branco, ela é uma pessoa especialista no tema branquitude, né? Uma resposta individual do branco de responder às tensões raciais, que na verdade é, primeiro, o reconhecimento do valor simbólico e material da branquitude, é reconhecer que tem privilégio, sim, que essa ideia de somos todos iguais, ou eu sou o branco da cultura negra, ou sou o branco da capoeira, ou sou o branco do samba, não ajuda em nada. O que ajuda a desconstrução como branco é realmente tem privilégios e como que vamos abrir mão, ou seja, reconhecer isso, né? 2, a definição do racismo como um problema social atual e não só um legado histórico. E se ele é um problema social atual, é atualmente que a gente tem que responder para ele, né? E é um conjunto de práticas, de leitura do mundo, que ela vai falar que o branco teria que ir construindo, que é um letramento, que é tipo uma alfabetização, que contém tipo, o entendimento que as identidades raciais são aprendidas e resultados de prática. E no Brasil a gente aprende a ser racista e é muito difícil você lutar contra isso, é uma luta constante. Eu fui procurar uma escola para o meu filho na Pompeia. Eu queria uma escola, na época não tinha pública na vaga, particular, que os professores não fossem todos brancos
e que os diretores não fossem todos brancos e os subalternos negros. Porque eu não queria que ele aprendesse desde sempre esses lugares. Eu não achei nenhuma escola. Todos, a faxineira era negra, o segurança era negro e os cargos de poder eram de branco. Ou seja, aquela criança de 2 anos vai aprendendo que tem lugares para brancos e para negros. É um aprendizado, então tem que ser um desaprendizado constante. E isso só batendo na porta, o movimento negro batendo na porta e olha, acesso a lugares de poder, é isso? Porque tem que mudar os lugares que moram. E tem outras coisas que ela vai chamar de letramento racial que eu não quero ocupar o tempo todo aqui, né, para o Juninho falar, desculpa. Então, a professora Sueli Carneiro, eu tive um evento com ela no ano passado, e ela falou o seguinte, né, olha, minha geração, né, ela é do portal Guelé 10, né, que é uma ONG importante na década de 90, né, na questão central, né, junto com Fala Preta, né, com outras referências de ONG, e ela vai dizer o seguinte, né, que a minha geração, ela teve a responsabilidade de trazer à luz sobre o mito da democracia racial. E a geração, no caso, ela estava atribuindo a nossa geração de jovens lideranças do movimento negro, tem um desafio enorme, porque hoje o racismo está escancarado na sociedade brasileira. Ele não só por esses exemplos, né, como o Matheus respondeu muito bem do Rio de Janeiro, né, mas a gente vê esse fenômeno também, por exemplo, nas redes sociais, né, como um espaço também que deu voz, né, por um lado aos oprimidos, mas também, né, a proliferação de conceitos, ideias, enfim, o racismo, eu achei muito interessante essa formulação que o Matheus trouxe, né, do conflito da sociabilidade, né? Acho que isso é muito fino, essa construção, porque é justamente isso, né? Porque, e a Lia colocou muito bem, né? Quanto que o processo de cotas, né? Eu sempre dizia isso, né? Eu falei, olha, por muita gente fala, cotas é estratégico ou é tático, né? E eu colocava que sempre achava como tático, e principalmente não só pelo acesso em si às universidades, mas porque aonde se estabeleceu o debate de cotas no Brasil, se escancarou o debate sobre o racismo. E você acabou confirmando exatamente isso que eu sempre dizia, né? Hoje em dia, até tem uma amiga, a Zezé, aqui do Núcleo de Consciência Negra da USP, ela fala, olha, eu não discuto mais cotas, não me chame mais para discutir cotas, porque eu não aguento mais discutir. O STF já mostrou, você quer entender? Então vai ver os vídeos do STF lá da decisão da Suprema Corte, entendeu? Mas durante um bom tempo o debate de cotas ele foi primordial para o escancaramento da discussão racial no Brasil, né? Então tudo isso é muito real, né? E essa inclinação aí para a questão do conflito da sociabilidade, que tem a ver, né, com essa questão do Rio de Janeiro, né? E que em São Paulo a gente vê isso também, né? Então, se você pega, por exemplo, o desenho da cidade de São Paulo, né? Você tem um núcleo que é o centro, né? Que é o núcleo administrativo, e você tem um anel em torno desse centro, que é onde ficam os bairros de classe média, e você tem as pontas, né? Que são as periferias, né? Os fundões, onde as pessoas gastam muitas vezes 4 horas, 5 horas do seu dia no deslocamento entre a sua casa, o trabalho, o estudo e etc. Né? Então a própria divisão, né? Aí você pega todo o processo de formação do centro de São Paulo e desse centro expandido, você percebe como houve um projeto mesmo de desenvolvimento da cidade de São Paulo que foi expulsando essas comunidades para lugares mais distantes. Além, né? Das marginais. Além das margens, exatamente. E aí é interessante, né, a letra da ponte pra cá, né, dos Racionais, que faz alusão sobre a ponte João Dias, mas, por exemplo, quando você vai... eu tenho estudado muito sobre o samba de São Paulo, né, o samba paulista. E você pega ali o Bexiga e a Barra Funda, são os lugares do desenvolvimento do samba de São Paulo como a gente conhece hoje, né? E aí é interessante como toda aquela comunidade do samba ali da região da Barra Funda
foi jogada para a ponte para lá, né? Freguesia do Ó para frente, né? Brasilândia e tal, né? As principais escolas de samba foram expulsas para lugares mais distantes, com menor infraestrutura, né? Então você percebe que até do ponto de vista geográfico a cidade ela foi se estruturando e foi sendo pensada, né? Eu, por exemplo, moro aqui em Embu das Artes, né? Na região metropolitana. E o bairro onde eu moro e onde fica a sede do Círculo, ela nada mais é do que uma expansão, né? Muita gente conhece o centro bonitinho lá, né? A Feira de Arte. Mas a minha quebrada é justamente uma expansão dessa periferia, né? Quando não tinha mais espaço, né? E a galera foi ocupando. E agora, por exemplo, que o metrô chegou ali na região do Capão Redondo, a galera já está indo para Embu-Guaçu, porque não aguenta mais pagar aluguel ou ficou muito caro morar ali no Capão. Sendo que na década de 90, as pessoas que falavam que moravam no Capão, elas não podiam falar que moravam no Capão, elas falavam que moravam em Santo Amaro. Porque quem morava no Capão, Jardim Ângela, era o Triângulo da Morte, né, como era conhecido, e muitas vezes não conseguia nem espaço no emprego, né. Então, é muito louco isso, né, como essa questão a disputa de espaço geográfico, né, ela é determinante, né, inclusive do ponto de vista racial, né. Como a luta de classes, né, e essa dinâmica racial, ela também se estabelece no espaço geográfico. E no Rio de Janeiro é um pouco diferente, porque o morro e a classe média se sobrepõem ali, né? Então é uma coisa muito mais escancarada, assim, do ponto de vista do conflito direto. E a praia sempre foi vista como um espaço da sociabilidade, né? E aí isso ganha novos contornos, né? Tendo como pano de fundo a questão da violência, né? Então, o que justifica toda a ação é conter a violência, né? Então você tem cidadãos e não cidadãos, tem aqueles que têm o direito de ir à praia e tem aqueles que impedem que as pessoas tenham o livre direito de ir à praia, por isso precisam ser controlados o seu acesso, né? Então, aquela ideia de cidadão e não cidadão. Acho que com relação à questão das saídas individuais e do espaço coletivo, o Matheus também respondeu muito bem, né? Acho que tem que ter exatamente isso, uma identidade, um programa, né? Agora, eu acho que a última provocação é o que mais me chama a atenção, porque eu acho que, assim, tudo bem, você tem um aspecto que é essa relação interpessoal, né? A relação dos negros com os brancos ou dos brancos com negros. Mas eu não consigo pensar a questão racial só a partir dessa perspectiva, né? Ela tem um componente importante na sociabilidade, mas quando nós falamos de racismo e quando nós falamos de privilégio, nós estamos falando de relação de poder. Então, por mais que um branco assuma toda a perspectiva do negro, assuma toda a sua o racismo que existe e tal, e não sei o que, se a gente não mudar a estrutura de poder na sociedade, não adianta nada. Então, enquanto o Congresso Nacional for formado 90% por homens brancos, empresários, latifundiários, da bancada BBB, entendeu? As coisas não vão mudar, entende? Então, não é só o branco aceitar que existe racismo no Brasil ou tentar mudar individualmente. Nós precisamos mudar a estrutura da sociedade brasileira. Nós precisamos mudar a estrutura da relação de poder. Nós precisamos pensar uma sociedade mais horizontal, uma sociedade que não inverta os privilégios, mas que de fato derrube os privilégios e possa